Bom, gente, primeiramente, Guilherme, bom dia e obrigado aí pelas palavras e pela receptividade também, né? A gente, toda vez que pensa no Hospital de Amor, a gente sempre pensa com aquele carinho maior ainda, porque a causa é mais do que nobre, né? E eu sou o Manuel Coelho, estou representado pelo isso, eu estava agradecendo o Guilherme. Não, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Exagero. Não, o negócio é o seguinte, essa aqui é uma visita muito interessante porque há uns anos atrás eu assisti uma apresentação, me convidaram a assistir só, e tava ele lá. E eu vi depois uma foto, uma apresentação dele ali. Bonita, né? E aí tava lá, não, porque nós temos os nossos parceiros, nós temos os lugares que a gente tem, como é que chamava? Que falava? E bom, então a foto do hospital, eu falei, não, eles não vão, eles são nossos parceiros. Aí eu falei, não, fui atrás do Manuel, conversamos com ele várias vezes, e assim, para mim é muito importante que assim, quando ele veio aqui a primeira vez, ele falou, não, nós vamos trabalhar e nós vamos fazer. Porque eu acho que as pessoas, elas são tocadas pela ideia da inovação e a ideia como a gente traz a inovação para todas as comunidades. Então, da mesma forma, quando eu conheci o Brutovale, que é o ecossistema nosso aqui da região, e a gente tocado pela ideia como os caras fazem. Então, assim, para mim, eu tive que interromper porque é muito importante. Eu queria agradecer porque você e outras pessoas estão aqui e eu vou parando para falar com as pessoas porque isso não é um evento igual. Aqui é totalmente diferente. As pessoas que vão aqui são amigos nossos, não são só, eu sou meu parceiro, conheço, trabalho. Não, é amigo. Amigo é diferente. Você pode xingar, pode falar o que tem, tal, pode parar. Então é só isso que a gente faz aqui. Então, cara, obrigado, viu? Vocês são. Muito obrigado. O que eu acho interessante é o que o Luiz está falando, né? Quando você começa a falar de inovação, primeiro que tem um monte de entusiasta, né? Então, por si só, o tema já fica interessante. E acho que o que você está falando é super interessante, que o contrato é o CNPJ que assina, mas a relação é no CPF. Então, acho que é bem disso que a gente está falando aqui. Achei super interessante hoje de manhã, pessoal, na hora que a gente estava ouvindo, não só o ministro, mas todas as autoridades que estavam aqui, todo mundo estava falando de transformação, né? E todo mundo falando da importância que é diferente. Eu falo estou representando hoje a Siemens. A verdade é a Siemens Healthineers, que é a divisão de saúde da Siemens, né? Multinacional alemã. Eu vou mostrar para vocês, eu vou começar esse nosso bate-papo, porque é para ser um bate-papo mesmo, então sintam-se à vontade de fazer perguntas. Eu vou começar com um vídeo, para vocês terem uma ideia, de 2011. Vocês vão ver que tem um monte de... Ainda fala Siemens Healthcare, right? Você, poxa vida, Manuel, mas não é Siemens Healthineers. Vocês vão ver, é um vídeo de 2011 que eu sempre faço questão de apresentar. Porque, apesar de ter sido feito em 2011, acho que é um dos vídeos que melhor traduz o que a gente que está na área da saúde, e mais especificamente dentro da Healthineers, a gente sente no dia a dia. Tá? Então, eu vou começar o vídeo agora e depois, na sequência, a gente já continua. Opa. Acho que agora vai. They don't yet know the world around them. They don't know whether they live in a suburb or slum. But even now, they do know one thing. They want to be happy. This is a universal wish, the basic desire that connects them to every person on Earth. At Siemens Healthcare, we wake up every day thinking about these newest members of our world. We know their potential for happiness rests on their health. And so we're committed not just to healing or saving lives, but to helping people be happy. It's a special responsibility, and it requires that we commit every ounce of our expertise. At Siemens Healthcare, our mission is clear. We innovate to advance human health. Yet we'd never claim to do it alone. Every day, we're working with medical professionals the world over. Together, we're fighting the most threatening diseases, like cancer and cardiovascular disease. We're working together to raise the quality and productivity in healthcare by helping hospitals run more efficiently and clinicians collaborate more seamlessly, so costs can come down and care can improve.
we're increasing access to quality healthcare for millions, while making that care more tailored to each person. We're doing it all with answers for diagnostics, therapy, and healthcare IT. Answers that help detect diseases earlier and treat them more effectively. Because today, there are more people on Earth than ever before, and the challenges are greater than ever. We know it's not enough to just answer these challenges. The answer must be a lasting one, over a lifetime, a generation, and for generations to come. Because tomorrow, the sun will once again rise, and for 500,000 people, it will be the first sunrise of their life. Together, we can help to ensure that life is longer, richer, and more filled with happiness. Siemens. Answers for life. Gente, eu acho que esse vídeo é brilhante, né? E ele acaba de uma forma... Desde 2011, como eu falei para vocês, em que esse vídeo foi feito, e esse daqui é o nosso propósito atual, e ele vem continuar... Em 2017, só para vocês terem uma ideia, a Health in Years, e daí o nome, né? O Health in Years parece um nome... Parece não, eu confesso para vocês que é complicado, principalmente quando você tem que soletrar o teu e-mail. Porque na hora que entra o Health in Years, tem gente que põe 2 N's, tem gente que põe 2 Z's, tem gente que põe um N e um. Daí não chega simplesmente o e-mail. Mas de onde vem o Health in Years, que é o lado interessante, né? O Health, vocês podem ver que é o prefixo de saúde, que é o que nos caracteriza, né? E o in Years, ele vem de 2 palavras. De Engineers, porque efetivamente a Siemens é uma empresa de engenharia, só que de Pioneers também. Né, porque é isso que a Siemens sempre acreditou. E ela sempre acreditou e ela traz inovação dentro do próprio propósito dela. Né, promover a inovação para ajudar os seres humanos a viverem mais tempo e com mais saúde. É para isso que a gente está aqui. Né, então, quando a gente ouve tudo que foi dito sobre o Hospital de Amor, quando a gente conversa com o Guilherme, com o Luiz, com todo mundo que a gente de alguma forma está envolvido, mais próximo do dia a dia, é isso que a gente quer fazer. Como é que a gente consegue transformar que essa medicina seja mais acessível para todo mundo? E vocês veem que desde 2011 a gente fala isso. Então, tendo essa base, né, do que a gente está falando, o que é a Siemens Health in Years, a gente gosta sempre de trazer essa imagem também. Do lado esquerdo é o que a gente traz como cultura, porque uma empresa que faz um spin-off, uma empresa que decide sair da nave-mãe, como a gente fala, para ter uma vida própria, exatamente para poder abrir capital na Bolsa de Frankfurt e tudo mais, porque as características do mercado de quem quer investir na área da saúde são absolutamente diferentes das empresas, das pessoas que querem investir num conglomerado como a Siemens, que trabalha, por exemplo, com turbinas, que trabalha com projetos que são projetos de 50 anos, e a velocidade que a ação de uma empresa dessa responde ao mercado é completamente diferente da velocidade com que a ação de uma empresa de medicina avança. Então daí não, a Siemens não quer mais a saúde, muito pelo contrário. Só para vocês terem uma ideia, a Siemens continua dona de 85% da gente. A única coisa é que a gente é uma empresa muito mais leve. Tá? E aí a gente traz alguns aspectos interessantes, olhando lá para o lado esquerdo, né, que são os aspectos da cultura da gente. Então, assim, é uma empresa só, vocês vão entender por que a gente está falando de uma empresa só. Por mais que, agora confessando para vocês, mais que internamente, às vezes parece que nós sejamos vários, tá? Mas fecha aspas aqui. Né? Não está gravando, tá? Não, brincadeira, mas é que tem hora que parece que é impressionante, né? Você tem muito mais proximidade com alguém que está na outra rua do que efetivamente com um colega seu. Por quê? São os aspectos organizacionais, né? Do lado direito, o que nos torna relativamente únicos, que é a quantidade, por exemplo, que eu gosto de chamar a atenção aqui, está sublinhado, né? A gente toca 240 mil pacientes por hora no mundo. É gente. São 240 mil pessoas que, de alguma forma, ou estão fazendo uma ressonância, ou uma tomografia, ou um ultrassom, ou fazendo exame de laboratório em algum equipamento nosso. Olha a responsabilidade que você acaba criando quando você traz esse número simplesmente baseado em estatística, né? A gente tem mais de 700... Falando de inteligência artificial, né, que o Jamel acabou fazendo uma apresentação brilhante, eu achei. Quando você olha esse segundo ponto que está sublinhado ali, 750 milhões de imagens curadas para desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial, isso tem 2 anos. A gente já passou de 1 bi. Por quê? Exatamente porque eu estou tocando 240 mil pacientes por hora, eu consigo levantar uma quantidade infinita de informação.
logicamente respeitando o termo de consentimento, aquelas coisas todas. Respeitando tudo que a lei pede, tem uma capacidade de aprendizado de máquina que é gigantesca. E é isso que, graças a Deus, a gente tem conseguido avançar bem. E embaixo ali, o último, considerando que a Siemens está nessa área de saúde desde 1895, mais ou menos, com o primeiro raio-x, depois que Röntgen criou, Siemens foi lá e produziu. Né? Então, assim, a gente vem desde lá. E desde então são mais de 18.500 patentes só na área da saúde, passando por tudo que a gente pode imaginar. Então, como que a Siemens chega no mercado? Ela chega através de 4 grandes divisões de mercado. Então, a divisão de imagem, que todo mundo conhece, né? As ressonâncias, as tomografias, os ultrassons e tudo mais. Ali no meio, a gente tem a parte de diagnóstico, então, toda a parte de testes laboratoriais, a Siemens também tem. Então, seja a parte de análise de exame de sangue, de urina e tudo. A parte de terapias avançadas, onde a gente está muito presente na parte de hemodinâmicas e na parte de arcos cirúrgicos, presentes nos centros cirúrgicos também. E mais recentemente, motivo de super orgulho, a caçula de casa, que é a Varian. Né? Então, a Varian, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, assim, é parceira de Barretos aqui há muito tempo, e a gente está com um super orgulho, que a Siemens, se vocês olharem, as 3 primeiras, se eu for começar a pegar a parte de diagnóstico, é onde eu começo a falar efetivamente de prevenção, né? Então, sei lá, estou pegando ali hemoglobina glicada. Tem uma outra coisa, eu sou engenheiro, gente, assim, para mim a maior vitória foi conseguir falar assim, de colecistectomia sem travar. Então, às vezes a gente tenta usar uns termos assim, hemoglobina glicada, daí você vai falar com o pessoal da Espanha, o pessoal não entende que lá é glicosilada, é diferente, mas é onde a prevenção começa, né? Então, se eu quiser fazer um screening de diabetes, né? Então, e ainda foi muito interessante hoje também, né? O Hospital de Amor, a gente está falando muito mais, a gente está indo além do câncer, né? Graças a Deus. Então, a gente está falando de como é que eu trabalho, por exemplo, a parte de diabetes também. Então, é na prevenção, é na área de diagnóstico que eu consigo detectar isso. Depois eu passo por imagem, depois eu vou para a parte de, eventualmente, na parte de terapias avançadas, que é a terceira caixinha, mas para o câncer me faltava uma perna importante. Para o câncer, o tratamento me faltava, por isso que a Siemens foi e adquiriu a Varian. A Varian, líder mundial na área de radioterapia, acabou trazendo para nós a possibilidade de atuar ao longo de toda a jornada do paciente. Tá? Então, é uma decisão estratégica. Logicamente, a gente tem algumas áreas que elas são transversais, mas o importante que está é essa mensagem que está em amarelo aí. Como que a gente quer? A gente quer ser o provedor de tecnologia para que a gente possa atender o paciente durante todo o espectro da saúde. Quem já viu o material da Organização Mundial de Saúde, simplesmente assim, como que eu trabalho no contínuo do cuidado. Nasce na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, follow-up, e depois eu trago o paciente de volta para o sistema. É isso que a gente está olhando. Né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente realmente tem que sair um pouco daquela discussão, sabe, do techniquez, só da discussão de tecnologia, porque está indo muito além disso. Indo muito além disso, essas daqui são as promessas de valor que a gente traz, e vocês vão ver que tem uma coisa extrema. Por que eu estou contando um pouco mais de Siemens para depois falar o que a gente tem feito? Principalmente na correlação da inovação aberta junto com startups, porque daí que eu acho que é o ponto mais importante daqui. Pela que está ali no meio, pela informação que está assim, como é que eu consigo transformar a entrega do cuidado num país desafiador como o nosso? E todo mundo fala, o Brasil tem dimensões continentais? Tem, mas só que o Brasil tem muitos outros problemas que vão muito além das dimensões continentais dele. Porque eu poderia ter um país de dimensão continental, pega o Canadá, é a mesma coisa, só que um país com a desigualdade social que nós temos, o Canadá não está nem perto. Os mesmos problemas que a gente tem, como é que eu vou fazer, de repente, uma mamografia de uma mulher que mora lá no Canadá, de repente, na região mais inóspita, toda gelada, é tão difícil quanto eu fazer, talvez, agora em Ji-Paraná está mais fácil, mas assim, numa região mais remota, mas aquela pessoa ela tem acesso à saúde. O problema do Brasil é que, além dessa dificuldade de deslocamento da saúde chegar, é pagar por isso. Então é aí que a gente tem que pensar. Como é que eu consigo trabalhar? E aí também hoje a gente teve um comentário brilhante, né? Gente, quanto mais cedo eu ajo, mais barato sai. Porque depois, para tratar, não estou nem trazendo o custo logístico, nem o custo social do tratamento, né? Mas o quanto que eu conseguiria dar melhor qualidade de vida para a pessoa por mais tempo, sem que ela tivesse que, de repente, com 30 anos, ter que amputar o pé porque tem diabetes que não estava sendo acompanhada.
Fecha aspas. Né? Então, eu acho que são esses os pontos que a gente tem que trazer. E falando um pouquinho, né, eu gosto muito dessa imagem. Vocês imaginem que vocês estão caminhando, né, e está chovendo. E aí é o padrão normal. Né? Então, o que é inovação? Inovação é quando você vê uma pessoa com um guarda-chuva se protegendo da chuva, você fala assim, mas espera um pouquinho, se está chovendo, por que eu não penso de uma maneira diferente? E é isso. As grandes inovações, elas vêm exatamente de uma visão diferente que você tem diante de algo que é absolutamente comum, presente para todo mundo. Continua sendo o guarda-chuva. Continua chovendo. A única coisa foi que eu inverto essa imagem e eu gosto dessa informação que está da maneira como está escrito. Gente, inovação para os mais novos, que nem eu e o Luiz, né, Luiz? Assim, inovação é questão de cabeça. Lembra? Tinha uma propaganda que não falava inovação, era outra coisa, era questão de cabeça, mas é isso mesmo. Você pega o mesmo tema, duas pessoas olhando o mesmo fato, um consegue inovar e o outro não. Por quê? Porque está aberto. E quando a gente fala está aberto, é exatamente a conexão com o Open Innovation que a gente está falando. Foi-se o tempo em que a gente tinha os grandes desenvolvimentos lá nos grandes laboratórios. Ah, isso daí não existe mais, Manuel? Não, lógico que existe. Lógico que existe. Porque existe uma necessidade e o conhecimento muitas vezes também está concentrado. O que não pode é pensar que é só isso que existe. A inovação fechada existiu e nos trouxe até aqui. Temos que lembrar disso também. A inovação fechada nos trouxe até aqui, só que é um momento que a gente tem que abrir mais. E quando a gente começa a abrir, tem esse senhor aqui, que é o Schumpeter, ele em 1934, quando ele trouxe o tema de inovação, ele falou o seguinte, olha, é a habilidade de usar o conhecimento para desenvolver e aplicar novas ideias. Pronto, está aí a primeira dica. Você ter uma excelente ideia e não aplicá-la, não é inovação. Simplesmente é isso. Quando a gente fala hoje, e hoje o ministro falou também, né, a história da nota fiscal. Tem gente que diferencia a inovação da invenção por isso. A inovação implica necessariamente em nota fiscal. Porque quando você fala nota fiscal, não é porque eu tenho que ganhar dinheiro com ela, não é isso. É porque eu tenho que realmente fazer com que isso daí atinja mais pessoas do que simplesmente quem está no laboratório fazendo a prova de conceito ali. E ele traz alguns comentários. Quando que você pode inovar? Com novos produtos, com novos processos, com novos mercados, com novas fontes de cadeia de fornecimento. E o detalhe é o seguinte, a inovação é muito mais abrangente do que a invenção. Falar de invenção, olha que imagem legal. Né? Esta aqui foi a primeira, né? Talvez depois de alguns testes. Né? Mas é a mão de Röntgen quando ele criou o raio-x. É a mão da esposa dele lá com o raio. Coitada de ter sofrido uma radiação danada. Mas está lá, saiu. Né? E o que aconteceu? Isso daí foi em 1895, mas a partir do momento que isso daí virou uma inovação, foi quando ele deixou de ser uma boa ideia e ele acabou entrando no portfólio. Aí a gente apresenta esse gráfico aqui. Não se preocupem, a gente não vai olhar esse gráfico, mas só para dizer que desde 1895 vem se trazendo inovação para dentro do mercado. Tá? Então, esse daqui é só para ter uma imagem. E eu gosto também de fazer muita referência ao professor Christensen, que infelizmente já nos deixou, está em outro plano, né? Um dos grandes entusiastas da inovação, ele falava o seguinte, que a inovação ela realmente só vai fazer sentido se ela ajudar as pessoas a fazer alguma coisa que eles já estão fazendo, só que tornar a vida deles melhor. Quando a gente ouve, hoje, né, na apresentação exatamente anterior, gente, telemedicina é coisa nova? Gente, olha para trás. Muitos de vocês talvez tenham que procurar em livro, eu vivi essa época, tá? Do modem de 9600 bps. Lembra que você tinha que ligar no portal, daí fazer aquele... tem gente fazendo até sonoplastia aqui, você viu, né? É isso. Gente, vamos combinar que, logicamente, não tinha largura de banda, tinha um monte de problema, mas eu conseguia minimamente por fazer uma comunicação por MSN, o que quer que fosse. Até transmitir imagem. Então, teoricamente, a base da telemedicina já poderia ter sido feita desde lá. Agora a tecnologia evoluiu e a partir do momento que eu consigo trazer novas coisas, tornar a minha vida melhor, eu estou conseguindo inovar. Então, hoje que o Jamil apresenta um monte de coisa legal. Né? E é isso que a gente está falando. Então tem que estar aberto, pensando naquela imagem do guarda-chuva, como que a gente consegue fazer a inovação melhor para uma área. E assim, sobre a responsabilidade de inovação, que eu, na Siemens, né, eu tinha até recentemente,
A gente está falando de 600 milhões de pessoas fora desse país, tá? A América Latina tem 600 milhões de pessoas. O Brasil está com 200 milhões mais ou menos, 220, né? E a América Latina ao todo são 600 milhões. Então, como é que eu, pensando no que Christensen falou, de tornar a vida das pessoas melhor, como é que eu consigo tornar a vida de olha a responsa, gente, a vida de 600 milhões de pessoas melhor? E qual que é a característica? E hoje, a gente está muito orgulhoso, né, que 2022 são 100 anos da Semana de Arte Moderna. Quem lembra dessa imagem, pelo menos, tudo bem, não pode ter lembrado dela pintando, né, que faz tempo que a Tarsila já foi também, mas o ponto é que essa imagem que ela pintou lá na Semana de Arte Moderna de 22 nunca foi tão verdadeira. Porque a população na América Latina é a população mais diversa da Terra. Você tem negros, você tem japoneses, você tem caucasianos, você tem de tudo aqui. E quando a gente pega, olha o que o Schumpeter falou na definição dele, linka com o que o Christensen trouxe. Se eu tenho que fazer a vida das pessoas melhor, eu não consigo mais pensar em closed innovation, achar que lá, dos laboratórios em Erlangen, lá na Alemanha, eu vou conseguir trazer alguma solução que, primeiro, seja viável para o tipo da população que a gente tem aqui, e segundo, seja adequada às características que a gente tem nesse país aqui. Características, de novo, não estou falando nem mais de distância. Vai para São Paulo, você não precisa andar mais do que 50 metros para ver o que é disparidade social. Quem vai ali na Berrini atravessa a rua, quem vai para o Morumbi, olha do lado, tem Paraisópolis, gente. E eu estou falando, por exemplo, de uma Áustria, eu estou falando de uma Alemanha que também tem seus problemas, mas estão muito longe. Não estou nem falando o aspecto de que o meu biotipo, que a minha pessoa, o meu organismo é diferente do organismo do alemão. Não sei, talvez eu seja descendente, tenha até uma similaridade. Mas a forma como eu estou dizendo que eu vou entregar a saúde, essa é completamente diferente. Então, para a gente poder se aproximar desses milhões de pessoas aqui, eu gosto dessa imagem. Pessoal, eu tentei pegar lá da Paraíba, tá? Essa imagem de pintura rupestre, mas assim, da Paraíba são 10 mil anos, essa daqui são 30 mil anos. Então, lá na Índia, essa pintura rupestre é considerada o registro mais antigo que se tem notícia. E vocês reparam, e eu acho legal, porque vocês viram que até o homem pré-histórico sabia que para poder caçar mamute tem que colaborar, gente. Um só não pega. Então, para enfrentar o câncer, se a gente não decide sentar junto com o Hospital de Amor para colaborar, a coisa não funciona. Tão simples quanto até mesmo essa imagem. E aqui tem os dados de uma pesquisa da Price, que falava exatamente de colaboração. E as pessoas que foram entrevistadas, elas traziam esse ponto, né? Assim, de onde vem a inovação? E aí são alguns números super interessantes. Esse primeiro aqui da direita, 54% das empresas dizem que a aproximação com os clientes, porque o cliente é quem está no mercado, ou seja, as empresas têm que sair do eu sei tudo para lançar e sim escutar mais mercado, definem como sendo a inovação, como sendo o ponto principal para o desenvolvimento de novos produtos. E do outro lado ali, os 35% dizem que as empresas são os maiores, né, os clientes são as maiores alavancas para a busca da inovação. Ou seja, está presente hoje aqui, está muito mais, é muito maior do que simplesmente a gente se aproximar e fazer uma apresentação legal de como que as empresas trabalham com inovação. É realmente fazer com que isso daqui aconteça. E o que a gente pensa, né? Hoje, a gente ouviu algumas vezes a palavra rede. A gente ouviu a palavra rede, a gente ouviu a palavra ecossistema. E como que a Siemens se posiciona, olhando a América Latina nisso? Primeira coisa seria a aproximação com as universidades. Aqui tem algumas universidades do Brasil e de fora também. Além disso, com todo carinho, aqui está o Arena. Aê, tá. Olha o Arena ali, ó, na parte de startups, né? Então é disso que a gente está falando. Né? E tem outros ecossistemas de inovação que a gente está presente. Cliente também ajuda a gente a inovar. A parte de outras indústrias. Gente, um trabalho super legal. A gente estava falando com o pessoal da AstraZeneca, e aqui vocês me permitem, né, compartilhar o nome de outras empresas. Eles também estão tratando jornada do pulmão, jornada do câncer de pulmão. E a gente estava desenvolvendo, na época, mais ou menos em 2018, lá no Hospital Sírio-Libanês, aí posso falar, porque foi até tema de paper também,
um algoritmo de inteligência artificial, não que ele olhava a imagem, mas sim que ele via o laudo. Ele olhava o laudo, e assim, quando você tem quando você tem ali um determinado nódulo no pulmão, você vai fazer uma classificação, que é uma classificação BIHADS, né? Aí olha, gente, quem for médico e falar besteira, só não chama atenção em público, me dá um toque depois, tá? Ou se não, se for muito ruim, por favor, me interrompa, que a gente não pode passar a informação errada. Mas o que acontece? A partir da tua categoria ali do BIHADS, ele pode estar mais grave, ou é o estadiamento do câncer, né? E o que esse algoritmo fazia? Ele não olhava a imagem, ele olhava o laudo. Olha que legal, ele olhava o laudo e usando NLP, que é processamento em linguagem natural, porque o laudo não é estruturado, né? Eu posso escrever assim, tumor não presente. E o Luiz escreve, tumor presente. Então eu não posso falar o seguinte, olha, tudo que você achar que tem de tumor, separa. Não, porque ele tem que entender o contexto e falar, não, Manuel falou que o tumor não estava presente, então desconsidera. E foi super legal, porque esse algoritmo que a gente fez, ele fez o screening não mais olhando a imagem, não estava nem olhando a imagem, estava olhando só o laudo. E em cima de quem era BIHADS 2 ou mais, ele entrava no software de gestão hospitalar e falava, teve segmento esse cara ou não? Se não teve, levanta um alerta e avisa o pessoal para poder seguir. Porque, gente, numa rotina de hospital, muitas vezes esse tipo de coisa passa. Passa porque você lida com 1000. Mas eu sou aquele que eu não queria que tivesse passado, porque é meu. É 100% de mim que está ali. Pode ser 0, nada do teu volume. Mas o meu é 100%. Não queria que isso passasse. Então foi super legal. E a gente estava discutindo sobre o algoritmo. E aí tem um tema interessante que a gente fala também da participação em ecossistemas, né? E aí a gente estava junto com o pessoal do governo britânico conversando sobre isso, que tem uma linha de fomento do governo britânico também, para estimular esse tipo de discussão. E a gente falou assim, ô AstraZeneca, vocês estão falando de jornada do pulmão, a gente está fazendo mapeamento precoce dentro de alguma coisa, a gente começou a desenvolver trabalho em conjunto. E é assim que funciona. De novo, ninguém mais detém tudo. Por isso que a inovação aberta ela é muito mais do que uma moda, ela é uma necessidade. Porque da mesma forma que eu estou olhando, eu talvez na Siemens eu tenho uma dificuldade gigantesca para desenvolver alguma coisa que vocês já estão desenvolvendo muito rápido, a gente tem que aproveitar. E aí, só para fechar o ecossistema, então, além de falar das fontes de recurso, e por isso que hoje a apresentação aqui da FAPESP foi ótimo, né, para a gente poder entender como as coisas estão funcionando, e também as associações de pacientes, porque quem é o 1% que eu olho, mas é a turma dos 100% da minha vida que está envolvida aí. Então é assim que a gente enxerga. Então, eu acho que, sabe, Luiz, eu vou falar para o Luiz e para o Guilherme como para falar para todo mundo aqui, né? Esse aqui é o ponto principal. Inovação aberta é essa mentalidade. Assim, quando eu não estou mais. Logicamente, a Alemanha está presente? Está. A Alemanha, em alguns casos, dependendo da tecnologia, só para avisar vocês, lembram daquelas diferentes unidades de negócio que a gente tem? Algumas o nosso headquarter é na Alemanha, algumas o headquarter é nos Estados Unidos. Por exemplo, da Varian é na Califórnia. A nossa área de medicina nuclear também é nos Estados Unidos. Aí a parte de ressonância e tomografia, essa é na Alemanha. Então, é muito interessante porque os projetos de colaboração são exatamente estimulados pelo pessoal lá de fora. A gente precisa chegar até aí. E aí, pensando nisso, em alguns exemplos, e podem pegar esse QR Code, vocês vão ficar muito felizes com isso, é uma plataforma que a Siemens tem e que as startups apresentem suas soluções a ela. Tá? Então, é como se fosse um marketplace. É um grande marketplace. Tá? Não é a minha área que detém isso, mas eu acho que vale muito a pena vocês entrarem depois, tentar entender, porque se de repente... eu não vou falar que é como uma Play Store ou uma Apple Store, mas assim, é algo muito parecido, em que você pode submeter suas ideias e de repente a tua ideia ela acaba sendo incorporada dentro de uma solução que a gente tenha, ou minimamente ela pode correr em paralelo. Aí você fala assim, nossa, Manuel, mas que legal, então ter uma ideia de um marketplace onde as startups podem fazer, vamos dizer, a manifestação do que conseguem fazer. Mas e aí? Não é muito longe lá na Alemanha isso, não? Aí vou trazer para vocês um exemplo. Todo mundo que queria pegar o QR Code já pegou? Posso tirar? Tá. Então, queria falar um pouquinho do Orbita, né? O que o Orbita foi? O Orbita foi uma inovação, né, vamos dizer assim, que a gente implantou aqui no Brasil. E o conceito do Orbita, eu vou passar um videozinho, é um vídeo super curtinho, mas vocês vão ter uma ideia exatamente. É um vídeo de... Você só trouxe coisa antiga, né? O vídeo é de 2018, que era quando a plataforma Orbita nasceu.
E o vídeo que vocês vão ver é exatamente o mesmo vídeo que a gente usou para promover internamente o conceito do órbita. O que é o órbita? O órbita, para nós, ele é composto de 3 grandes pilares. Uma é a sala órbita. Quem for um dia lá na Siemens, em São Paulo, vou ter o maior prazer de receber vocês lá. A Siemens tem um escritório padrão, um escritório com mesa bege, cadeira, aquelas coisas todas. De repente você entra na sala órbita, é uma sala absolutamente diferente. Totalmente diferente, que você senta com almofada no chão. Ah, mas pô, você quer dizer que inovar é sentar no chão? Não, não é isso. Não é isso. Mas quando você olha uma empresa alemã, extremamente tradicional, você entra numa sala que inclusive ele é fechado, que ele é um ambiente completamente diferente, você fala, alguma coisa diferente acontece por aqui, que é o que a gente quer promover. O segundo pilar é um app. Então, sabe aquela ideia que você tem, só que você não sabe para quem contar? Mas agora tem. Então você entra também aí até usando o que, que a gente viu também, não é um app que você baixa, mas na verdade chama WPA. Agora, aquela história que você tem o aplicativo, você roda na nuvem, né? Então você não tem que baixar nada, é só praticamente um link em que você submete a tua ideia. E vou falar uma coisa que acho que pouca gente conhece, o Tinder. Eu acho que isso não é muito conhecido, esse aplicativo. Pelo riso a gente tem certeza disso. Mas, na verdade, quando você submete uma ideia, você não tem a mínima presunção com aquela ideia. Você pôs uma ideia, pô, por que a gente não faz algo diferente? E aí as pessoas vão dando like nas tuas ideias. Talvez uma pessoa lá de Joinville que nunca conversou comigo, vai dizer, caramba, que ideia interessante essa. Ele começa a dar like. Aí eu tenho um comitê de gestão de inovação que fica olhando, inclusive a Natália é quem cuida desse comitê, né, Nath? Cuida desse comitê e começa a pensar, porque essa ideia já teve 10 likes, não é possível que ela não possa se converter num projeto. A gente pega, chama o criador da ideia, monta uma equipe de projeto, e aí, a depender do tipo de solução que a gente precisa, entra o terceiro pilar, que são os hubs de inovação. Então, a gente viu hoje, né, o InovaBrá, a gente também está presente lá no InovaBrá, onde a gente leva algumas ideias para que as startups nos ajudem a resolver nossos problemas. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, então. Esses daqui são os benefícios, tá, que a gente viu, porque um dos maiores problemas que a gente tinha com o Órbita é aquele primeiro ali, a gente não conseguia democratizar a geração da ideia. Se você tem um chefe legal que leva a tua ideia para frente, é ótimo, agora se você não tem, pô, que pena, hein? Então, para evitar esse efeito, a gente começou realmente a permitir que as pessoas pudessem colocar mais o que sabem em prol da companhia inteira. E aí, isso daí permite visibilidade, transparência e tudo mais. Vamos ver o vídeo agora para vocês verem. O mundo está mudando. A inovação é cada vez mais rápida e novos modelos de negócio surgem a todo momento, diversificando a cultura de trabalho, a forma de pensar e de resolver problemas. Ao analisarmos, percebemos que existem alguns pontos em comum nesses novos modelos, como alta tecnologia, flexibilidade e culturas organizacionais mais fluidas. Porém, há um ponto mais crucial. Sua base é a criação de conexões. E quando falamos de conexões, não estamos nos referindo à tecnologia, mas sim à conexão de pessoas com uma necessidade com outras que podem atendê-la. Mas o que isso tem a ver com a Siemens Healthineers? Ao longo dos últimos anos, estivemos inquietos. Sentíamos a necessidade de inovação, de maior agilidade e criatividade. E sabíamos que isso era essencial, não só pelas mudanças do mundo, mas também pelos impactos diretos em nosso dia a dia e, consequentemente, nas entregas para nossos clientes. A grande dúvida era o como. Como podíamos incrementar a nossa cultura diária para que ela seja ainda mais empreendedora e inovadora? E principalmente para que ela também crie mais conexões, assim como esses modelos de negócio disruptivos. Foram vários projetos, iniciativas e ideias que surgiram no caminho, mas ainda não parecia o suficiente. Precisávamos de algo que consolidasse tudo isso, que conectasse o exterior com o interior de forma contínua. E foi assim que nasceu o Órbita. Uma nova forma de conectar nossas pessoas e suas necessidades com ofertas inteligentes, tanto dentro como fora da Siemens Healthineers, de forma a dinamizar e a potencializar nossa entrega a partir de integração e colaboração. Tá, mas e o que isso significa na prática?
significa que o Órbita será o nosso principal ponto de conexão para demandas de inovação, não como um departamento de inovação, mas sim como um conjunto de ferramentas que inspirem a geração de ideias que, uma vez implementadas, gerem valor para a Siemens Healthineers. Para isso, o Órbita assume 2 formatos: uma sala física localizada em São Paulo e um app. A sala será o nosso ponto de encontro com a inovação e contará com eventos e atividades que promovam discussões relacionadas ao que queremos. O app, por sua vez, será o nosso como, sendo o nosso repositório de ideias e projetos que podem ser conectados e potencializados, deixando claro o que está em órbita. E, claro, sendo constantemente abastecidos por você. E, além disso, contaremos também com parceiros estratégicos para inovar de maneira colaborativa, contribuindo para as atividades da Sala Órbita e para a implementação das ideias do app. E isso tudo significa que agora temos uma nova forma de trabalhar inovação, pautados em uma cultura de speak-up, compartilhamento e colaboração. Então, comece desde já. Instale o app escaneando o QR Code ao lado. Cadastre-se e comece a explorar e a registrar suas ideias. Participe também das atividades promovidas pelo Órbita e entenda como podemos nos conectar cada vez mais com o mundo lá fora e inovarmos todos os dias. Aí você fala, bom, legal, Manuel, entendi como o Órbita... Vocês viram que estava tudo no futuro, né? Será uma sala, será, porque era exatamente o vídeo de promoção. Está super feliz. Logicamente, com a pandemia, né, e a gente acabou afastando do escritório, a sala perdeu um pouco de tração, mas agora, graças a Deus, está retomando bem. Né? E ela funciona assim, ó. Então, eu analiso uma oportunidade, se eu não tenho recurso disponível, esse vídeo, tá? O vídeo que vocês viram, eu não tinha como, em tão curto espaço de tempo, usando todas as regras da Siemens de contratação, de chamar uma empresa. O que nós fizemos? A gente já estava dentro do InovaBrá, tinha uma empresa que especializada em fazer esse tipo de coisa, falou assim, vocês conseguem fazer um vídeo para nós em 2 semanas? Fizeram em 2 semanas e deu certo. Ou seja, a gente não tem um recurso interno, a gente precisa de uma entrega rápida, faz a conexão com os hubs abertos de inovação, faz um Demo Day, exatamente isso, então a gente leva a área que nos solicitou ou que deu a ideia, ela vai lá nesse Demo Day e fala, ó, preciso disso e disso e disso. Aí o pessoal, no caso aqui do Arena, vai olhar e falar assim, ó, gente, a Siemens está precisando disso, eu recomendo a startup A, da 120, A, B, C, D e E. Aí vocês vão lá e fazem a apresentação da solução, a gente vê qual que encaixa, vai lá e contrata. Manuel, mas daí ainda é sonho? Não, tem algumas oportunidades que a gente gosta de trazer aqui. Teve uma que foi super interessante, a gente tem uma base de dados, a gente tem, na verdade, na nossa base instalada, tem uma série de equipamentos que você, a partir de algumas informações, são muitas, você consegue meio que prever se está na hora da gente realmente fazer a substituição desse equipamento ou não, antes que ele comece a dar mais defeito. Né? Ou seja, aquela história de que a data de garantia é o momento, a garantia vence quando começa a quebrar, não é verdade, tá, pessoal? Mas o fato é que você começa a ter alguns indícios, número de chamada, tipo de chamada, você fala assim, tem alguma coisa que vai dar ruim, vai ser mais fácil a gente substituir a máquina do que ficar toda hora cobrando o adicional de garantia. E foi uma startup que ajudou a gente não tinha esse know-how em casa, mas a demanda tinha surgido. E eles ajudaram a gente a trabalhar na predição. Então eles pegam, começam a analisar. Então, a vida da gente continua, a startup criou ali um aplicativo que fica olhando a natureza do chamado e o tipo de coisa que está acontecendo. Ele começa a dar alguns alertas. Ele falou assim, na terceira vez, se chamar de novo, propõe uma substituição. Vai ser mais econômico para o cliente, vai ser econômico para vocês também. Então, pessoal, eu acho que, só para encerrar aqui, estou vendo que está piscando 00 aqui, gente, desculpa. Eu não pelo menos para mim, foram os 40 minutos mais rápidos da minha vida, porque para mim foram super tranquilos. Eu acho que fica aqui, né, pensando nesses 600 milhões, né, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente consegue expressar para o mercado essa vontade que a gente quer fazer esse lugar mais saudável, esse lugar um pouco mais feliz? E para isso, eu acho que eu deixo aqui 5 reflexões, principalmente para a gente que está na área da saúde e que tem tudo a ver com a conexão quando a gente fala de inovação, né? A primeira, olhando aqui embaixo, né, como é que eu consigo trabalhar a gestão da saúde populacional com medicina de precisão? Espera aí, Manuel, você está olhando o todo ou está olhando o indivíduo? Eu preciso olhar os dois. Para eu fazer o screening de uma população de diabetes, eu tenho que ver como é que eu vou viabilizar para fazer o screening, talvez, de
150 mil habitantes, mas eu vou ter que tratar a Dona Maria com as características dela, o Manuel com as características dele. Então, esse já é o primeiro grande paradoxo que a gente vive, principalmente quando a gente fala de tecnologia. O segundo, né, eu vou voltar porque eu gosto de fazer assim. Tá? O segundo é, vamos inovar? Vamos. Daí você fala o seguinte, olha, sabe, Manuel, você é meu paciente e tal, a gente está testando uma nova droga, que é um novo protocolo. Tal. Você fala, mas tem que testar comigo? Não dá para você usar o que está funcionando? Depois inova com os outros, eu dou um apoio, mas comigo você vai testar? Então a gente, às vezes, na saúde vive esse conflito também. Né? Então, poxa vida, a inovação ou protocolos que já foram testados? Ah, não, nós temos uma cirurgia aqui que ele entra pela femoral. Cara, mas a de peito aberto é tão ruim a mais assim do que essa, né? Você não quer que testem em você. É outro paradoxo que a gente vive. O outro é, eu estou investindo em tecnologia. Então vamos trazer um novo equipamento aqui para o Hospital de Amor. Tá, e aí, por outro lado, a gente ouve todo mundo falando que a saúde está cara. Como é que você coexiste nesse ambiente? Que tecnologia custa. Custa manter 1 bilhão de euros ali desenvolvendo novas coisas na Alemanha. E, por outro lado, todo mundo fala, nossa, mas a saúde está muito cara. Está cara. O que talvez esteja faltando é como é que essa tecnologia consegue tornar a saúde para todo mundo mais barata. E aí o custo per capita que muda. Mas é isso que a gente tem que ter na mesa. Então não é pensar só que a inovação aberta é como que eu trago startups para dentro de casa. A gente vai tão mais além, que é isso que a gente tem que realmente... Quem está na área da saúde tem que meio que não conseguir dormir um pouco por conta disso. Aí a outra que eu acho que é a mais legal, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, e Machine Learning. Né? Não, mas preciso saber quem é o paciente. Ah, não pode. Não, mas eu não, gente, aqui não é uma apologia contra a LGPD, muito pelo contrário, a gente é super afim, super a favor. Só que é difícil a gente lidar com isso, que eu não posso fazer o disclosure de quem que é o paciente, anonimizou, mas era dele mesmo? Aí falou, você falou o mesmo, pronto, volta tudo. Será que estava pseudo-anonimizado? Estava bem anonimizado, mas qual que é o histórico desse paciente? E você não precisa falar o seguinte, a partir da LGPD as coisas mudam. Eu vou falar para vocês, gente, um problema real que aconteceu. A gente fazendo screening de paciente com um nódulo pulmonar. LGPD, o paciente foi lá, assinou. Termo livre de consciência. Tudo bonitinho. Daquelas imagens. Agora, já que ele assinou em 2018 o termo, eu posso perguntar se ele era tabagista? Porque foi antes dele ter assinado. Dorme com um barulho desse, né, como a gente fala. Como é que você faz isso? Eu não posso saber se você fumava muito ou pouco lá em 2011. Você não me autorizou saber? Tem que cuidar disso também. E aí, finalmente, eu acho que aqui que está o grande... Eu acho que isso aqui é o grande finale desse nosso bate-papo aqui. É como é que a gente consegue conviver com as startups, cada vez com novas ideias, e a gente com as estruturas gigantescas de P&D que sempre provaram que foram muito eficientes, tanto é que nos trouxe até aqui. Então é disso que a gente brinca, de tentar resolver esses paradoxos, alguns, né, que só que a gente trouxe, e com base nisso, eu queria agradecer o tempo de vocês, desculpa que eu estourei um pouco aí, Guilherme, mas... E fico aberto ainda, se ainda tiver tempo para uma ou outra pergunta, mas também se não sobrar tempo, a gente vai ficar aqui fora, a gente ainda conversa mais um pouquinho, mas muito obrigado mais uma vez, tá? Valeu, gente.